Olá para todos vocês, meus pombos, que nos acompanham, nos escutam aqui toda semana, nosso podcast Papo de Pombo, esse podcastzinho divertido que tenta trazer um pouco de cotidiano, temas do cotidiano, cultura, entretenimento e tudo mais. Vamos hoje aqui para mais uma conversa e hoje o assunto é bem bacana, bem interessante, pelo menos um assunto do qual eu tenho muita curiosidade, sei muito pouco a respeito dele. Mas antes de eu avisar qual vai ser o assunto, eu só queria fazer um leve comentário. Eu lancei no Catarse um financiamento coletivo para publicação do meu segundo livro, então quem puder dar uma ajudinha, eu vou deixar o link aqui nos comentários, dá uma olhada lá e dá uma... Quem puder, né, dá uma ajudinha, dá uma forcinha para nós aí. Pois bem, o assunto de hoje é maçonaria. É um assunto, não sei se é um assunto diferente ou não sei se podcasts tratam disso ou não, mas foi sugestão da Raquel e trouxemos aqui um amigo dela, o Ricardo Marques, que é da maçonaria e vai aí tirar algumas dúvidas nossas, né? Vai conversar com a gente aí um pouquinho a respeito disso. Então, Ricardo, muito obrigado por ter tirado um tempo aí para conversar com a gente. Fico muito feliz Nada, pela que sua isso. participação. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que possível a gente puder desmistificar alguns assuntos da ordem, para mim é sempre ótimo. Pô, legal demais. Então, vou começar com a minha primeira pergunta, como eu sempre gosto de fazer, tentar traçar um pouquinho de um contexto histórico, linha do tempo, esse tipo de coisa. Mais ou menos, quando foi que se deu o surgimento da maçonaria e mais ou menos como foi esse começo? Então, a maçonaria, ela data da Idade Média, tá? Ela foi criada, entre aspas, né, o que a gente chama de embrião da maçonaria, ela surgiu das corporações de ofício da Idade Média. Não sei se é de conhecimento de vocês que, na verdade, maçonaria vem do termo Freemason, né, que seria pedreiro livre. Então, esse nome também advém lá das corporações de ofício da Idade Média, onde existiam os construtores. Então, por isso que até muitos simbolismos dentro da maçonaria vêm nesse meio, né, de falar sobre construção, sobre ferramentas de construção, de arquitetura, justamente por causa dessa origem lá nas corporações de ofício da Idade Média. Hum. Onde foi? Em qual país? Você sabe? Que começou? Então, isso carece um pouco. Há pessoas que dizem que surgiu na França, há outras pessoas que dizem que surgiu lá pela Inglaterra. Então, assim, Uhum. tem correntes que dizem que foi na França, tem correntes que dizem que foi na Inglaterra. Então, não é muito chegado no consenso quanto a isso. Uhum. Ah, entendi. Pô, legal. Como é que eu vou perguntar isso? Como foram, assim, as primeiras... não sei se atos públicos seriam o termo correto para isso, mas, tipo, quando a maçonaria surgiu, quais foram os primeiros atos, as primeiras coisas que a sociedade ficou sabendo a respeito dela? Então, isso já é uma coisa mais moderna, lá para o Uhum. século 18, 19, talvez, né? Que data aí de uns 300 anos para cá, né? A maçonaria, como a gente conhece hoje, Uhum. ela tem mais ou menos 300 anos. Então, quanto a atos públicos, a gente pode falar aí de datar mais ou menos uns 300 anos atrás, né? Uhum. Obviamente lá na Europa, tanto a Inglaterra, né? Vou chegar mais para frente do podcast e vou falar, que é como se fosse nosso Vaticano da maçonaria, e a própria França também, que tem uma tradição maçônica muito forte. Uhum. Tá. Ah, Então, então. a maçonaria, Tira. como nós conhecemos, de atos públicos, são em torno de 300 anos. Entendi. E quais foram? Você sabe ou não? Os Pelo atos menos no públicos. começo. Então, Fo- é aquilo que a gente já tinha conversado anteriormente. A Uhum. maçonaria, ela se confunde muito com a história de formação das próprias nações, até porque no início era uma coisa bem fechada, a igreja tem os seus pormenores com a maçonaria. Então, assim, Uhum. muitos atos públicos aconteciam por maçons, mas não necessariamente pela maçonaria como entidade. A gente começa a ver muito isso de atos públicos maçônicos mesmo, de maçons paramentados
e fazendo atos públicos em desfiles cívicos, a gente pode ver isso aí lá mais para o século XIX, século XX, a maçonaria se tornou mais pública, né? Assim, pelo menos até onde eu sei, né? Eu sou um mero aprendiz de conhecedor da maçonaria em si. Ah, legal. Você comentou que você chegou a comentar que a Inglaterra ou a França serviriam meio que como Vaticanos da maçonaria, né? Sim. Esse termo. É correto encarar... Pergunta de leigo, eu não entendo nada, né? Sim, claro. É correto encarar, ver a maçonaria como um tipo de religião? Não, de Ou maneira não? alguma. Não. A definição de maçonaria é que nós somos uma ordem fraternal com fins filantrópicos. Nós somos uma ordem filosófica, então, para você ter ideia, são aceitos irmãos, né? Nós nos tratamos como irmãos de todos os credos e religiões. A nossa única exigência quanto a isso é que o maçom, para ser iniciado na maçonaria, ele tem que acreditar em alguma força superior, independente da fé que professe ou de não professar nenhuma fé. Apenas ele precisa acreditar num ser superior, numa força que rege o mundo, independente de qualquer tipo de religião. Então, quanto a essa pergunta, não, a maçonaria não é uma religião. Ah, tá, entendi. Raquel? Eu ia perguntar como que faria, então, para uma pessoa entrar na maçonaria? Então, a maçonaria, ela... Geralmente os maçons... Geralmente não, né? Por via de regra, eles são admitidos por meio de convite. O maçom observa certa pessoa, reconhece, começa a perceber características que são interessantes, que são características inerentes ao comportamento maçônico, e aí, conforme for, ele faz um convite para essa pessoa para conhecer a ordem e, posteriormente, depois de todos os trâmites, depois de todo o processo a gente chama, existem sindicâncias e diversos outros processos, ele é iniciado. Nem todo convite se torna uma iniciação em si, tá? Mas o ingresso na maçonaria, por via de regra, por meio de convite. Um maçom vai para uma pessoa que os não-maçons nós chamamos de profanos, ele vai enxergar características que são inerentes à vida maçônica, e aí é feito um convite. Ou acontece também por exemplo, principalmente agora, né, falando lá mais no lance contemporâneo, pessoas que têm interesse na ordem, conhecem algum maçom, perguntam, manifestam interesse, e aí vai ao maçom ou não, observa como essa pessoa age na sociedade, como ela é, e posteriormente pode sim fazer um convite ou não. Acontece muito, por exemplo, de manifestar interesse pela ordem. Mas, por via de regra também, mesmo manifestando interesse, é necessário um convite de um maçom regular e frequentador de uma loja. É interessante. Eu imagino que no começo devia ser também relacionado à classe, né? Mais ou menos. Ou não? Mas, em parte, sim. A maçonaria, principalmente mais para a antiguidade, ela era um pouco mais elitista que é hoje. Mas hoje, mesmo assim, a maçonaria ainda assim possui alguns custos, né? Até para manter o templo e tudo isso tem um custo. Então, a maçonaria possui alguns custos, sim. Já respondendo provavelmente a pergunta que sempre pergunta, mas tem que pagar? Sim, gente, tem que pagar. Tudo tem um custo. Por exemplo, vou fazer um paralelo religioso, mas deixando claro, a maçonaria não é uma religião. Mas, por exemplo, numa igreja as pessoas pagam um dízimo para pagar as contas do templo. Nós temos a nossa loja consome água, luz, energia, tudo isso, paga IPTU normal, precisa de insumo, a gente compra coisas, materiais que a gente consome lá, então, assim, tudo isso tem um custo, esse custo é dividido entre os irmãos que frequentam aquela loja. Isso é o normal e até bem entendível, né? É o justo, né? É o justo. Nada de graça, né? Claro.
Exatamente. É bom que dá um senso de comunidade mesmo, né? Todo mundo Sim, participa dá um senso de para manutenção, comunidade. né? Exatamente. Um senso de responsabilidade também, que é bem importante. Sim. Exatamente. A partir do momento que ela não é, digamos assim, financiada por ninguém, né? O dinheiro para pagar as contas tem que vir de algum lugar, né? Totalmente Exatamente. compreensível. A partir do momento que uma pessoa se inicia, seria o termo correto, Sim, né? sim, se inicia. Se Exatamente. inicia na maçonaria, acredito que ela encontra lá dentro uma espécie de hierarquia, né? Tipo, entre maçons mais antigos, mais Sim, novos e sim. tal. Sim. Como A é que maçonaria, funciona, mais ou menos? como funciona? Então, vamos lá. A Uhum, maçonaria ela é dividida em graus. Existem diversos ritos dentro da maçonaria, mas todos esses ritos têm determinada quantidade de graus. Já vou adiantar, os 3 primeiros graus, que são aprendiz, companheiro e mestre, são iguais para todos os ritos. Mas a maçonaria é dividida em graus e todo grau tem as suas instruções, certos conhecimentos que precisam serem entendidos, e aí você vai galgando os graus conforme você passa o tempo e efetua todas as instruções e segue o seu caminhar da vida maçônica. Então, sim, ela é dividida em graus. Mas apesar de dividida em graus, não existe uma hierarquia rígida, como nós podemos dizer. Existem funções que são exercidas por determinados graus, porém, no trato entre as pessoas, somos todos irmãos, somos todos iguais. Temos uhum, os mesmos direitos. Entendeu? Então, apesar de existir uma hierarquia, essa hierarquia ela não é muito funcional, como eu posso dizer, porque todos lá dentro, nós todos somos iguais. uhum. É mais por uma questão de, talvez, organização de trabalhos, organização do que fazer, ou talvez de níveis de Então, responsabilidade também, né? De é por conhecimento. uma, é por uma questão de conhecimento. Uhum, Por exemplo, a não ser que a pessoa abandone, todo mundo vai chegar a determinado grau, e cada grau tem os seus segredos, tem as suas ritualísticas, tem os seus mistérios, e todos esses mistérios vão ser aprendidos conforme o tempo vai passando. uhum, Quanto a questão é tipo, eu sou mestre maçom, eu sou mais do que você, que é companheiro ou aprendiz. Não, isso não tem nada a ver. Todos nós nos tratamos mutuamente como irmãos e não há nenhuma discriminação ou diferença quanto a isso. Como, por exemplo, a hierarquia mais rígida, por exemplo, como nas Forças Armadas, que existe uma hierarquia rígida, na maçonaria não é assim. Entendeu? uhum. Entendi. E aquilo que você Mas falou, né? Com para o tempo, todos têm chance de chegar Sim, por sim, exemplo, ao grau, né? Que nem você comentou, sim, ao grau mais alto, né? sim. Uhum. aí essa evolução é puramente por tempo também, ou tem algum tipo de prova, ou é uma avaliação constante que vão vendo constantemente como você tem se interessado pelo assunto, o quanto que você já absorveu de conhecimento, Sim, como que sim. funciona? Não é por tempo, tá? Uhum. Existem interstícios mínimos, né, para avançar a cada grau. Existe um tempo mínimo, mas fora isso, você tem uma espécie de prova, você tem cada instrução que você recebe lá dentro, cada grau tem o seu nível, tem a sua quantidade de instruções. Cada instrução você assiste a instrução, você vai ler sobre, você vai absorver os conhecimentos, vai entender tudo aquilo que aquele simbolismo tem para te passar, porque a maçonaria ela é muito simbólica, muito aquilo que a gente lê, se você ler a pé da letra, você não vai entender absolutamente nada, você tem que entender o significado, não é subliminar, mas o significado que está nas entrelinhas daquilo que foi dito, que foi Tipo, passado. significado filosófico, talvez? É o que eu falei, a maçonaria ela é filosófica, então, assim, Uhum. dando exemplo esdrúxulo, sei lá, tem uma imagem de uma pessoa andando de bicicleta. O que isso quer dizer? Se você olhar ao pé da letra, beleza, é uma pessoa andando de bicicleta. Mas num modo mais filosófico, você pode pensar que sei lá, levar a vida com mais equilíbrio, entendeu? Então, tudo Hum. tem um significado mais filosófico. E aí você vai transcorrer as suas monografias, né, entre aspas, sobre cada instrução. E aí, quando você finaliza todas essas monografias de todas as instruções daquele determinado grau, você tem uma espécie de prova que são perguntados conhecimentos acerca daquele grau e todas as instruções.
E aí, você sendo aprovado, você está apto para passar ao próximo grau. E aí você passa ao próximo grau, você tem uma cerimônia, e essa cerimônia também é lotada de simbolismo, inclusive é muito bonito. Inclusive, eu vi uma cerimônia de iniciação, depois que eu passei pela minha iniciação, uns 6 meses depois, e chega a ser até emocionante, porque você está vendo o que tinha acontecido, o que está acontecendo, e você se bota no lugar daquela pessoa que está sendo iniciada, você lembra das sensações, você lembra das coisas, e como você está imbuído de mais conhecimento, já iniciado, você começa a entender melhor os simbolismos de tudo aquilo que está acontecendo. Então, é bem bacana mesmo. Uhum. Pô, massa. Só essa última fala sua me veio, tipo assim, umas 3 perguntas na cabeça. Pode mandar, não tem problema não. Primeiro, uma curiosidade, você comentou do fato da maçonaria ser muito simbólica, né? Tipo assim, simbólica assim, tem muitos simbolismos, né? Sim. De onde que vem, de qual que é a origem daquele símbolo da maçonaria mesmo? Aquele, acho que tem o esquadro e... Isso. Uhum. Então, acho que tem um G no meio, se eu não me engano. Sim. Uhum. O que acontece? O esquadro e o compasso, como eu disse, remetem lá às corporações de ofício dos pedreiros, que são os maçons, na verdade, são pedreiros, né? Então, esquadro e compasso são ferramentas de trabalho. Eles têm, sim, o seu simbolismo intrínseco, que são estudados durante os graus. Isso aí, infelizmente, eu não vou poder dizer. Não, tudo bem. Uhum. E a letra G, ela tem duas interpretações. Nem sempre o símbolo da maçonaria tem o G, tá? Tá. Você pode utilizar o G ou não. O G, ele pode vir de God, Deus em inglês, ou Gadu, que é uma sigla que quer dizer grande arquiteto do universo, que é a força motriz. Como eu disse, como os maçons, eles podem professar qualquer tipo de fé, nós não atribuímos Deus a um nome. Nós atribuímos como grande arquiteto do universo, que é um nome universal que pode ser adotado, que é adotado por todos os maçons, independente da fé que professe. Então, assim, grande arquiteto do universo. É basicamente isso. O G simboliza isso, ou God, ou grande arquiteto do universo. Sim, legal. E a outra pergunta que me veio a mim também quando você estava fazendo o comentário anterior quando que você entrou e por quê? Então, eu fui iniciado tem 2 anos. Eu sou maçom há 2 anos e 2 anos e meio, mais ou menos. Eu sempre me interessei por esse lado de ordens iniciáticas, né? Desde bem novo, lá para uns 12 anos e tal. E eu fui convidado a participar, quando eu tinha uns 13, 14 anos, a participar da Ordem Demolei. Fui convidado por um maçom, que era amigo do meu pai. Que a Ordem Demolei, para quem não conhece, uma ordem paramaçônica para meninos, né, de 12 ou 14, se não me engano, até os 21 anos. Assim como existem outras ordens paramaçônicas para meninas, que a gente pode até entrar nesse assunto depois, que eu acho bem interessante. Mas por coisas, minha mãe implicou na época, né, quando se é menor de idade, não se pode fazer o que quer. Minha mãe implicou na época, não gostou muito da história, enfim, acabei não sendo iniciado. Mas aquela sementinha, né, poxa, uma ordem iniciática, legal e tal. Eu já conheci alguns maçons e eu sempre tive essas pessoas como pessoas exemplares. Então, aquela semente ficou, né? E conversando uma vez com um primo da minha mãe, que o filho dele é Demolei, né? Aí eu contei a história uma vez. Não, filho, fui convidado a ser Demolei, tempo, não sei o que lá. Mas não fui iniciado e tal, mas eu acho muito interessante tanto a Ordem Demolei quanto a maçonaria. Eu tinha muita vontade de conhecer melhor a maçonaria. E que eu acho interessante. Eu vejo os maçons como pessoas de boa índole, apesar de nem todos serem, tá, gente? Estar dentro da maçonaria não quer dizer que você é uma boa pessoa, assim como estar em nenhum lugar, nenhuma religião, nenhum coração te faz uma boa pessoa. É importante usar isso. Mas... E aí eu manifestei meu interesse, assim, informalmente, nem tinha interesse de nenhuma segunda intenção, nem nada. Até porque esse parente meu, né, não é maçom. E comentei, né, por um belo dia, comentei e tal, ele falou, legal, não sei o que, não sei o que lá. Aí, beleza, uma semana depois, uma semana e meia, ele, vou te apresentar uma pessoa.
e apresentou um amigo dele, que é maçom. E aí ele veio conversando comigo e falou, você falou que você tem interesse na maçonaria e tal, não sei o quê. Eu falei, sim, tenho, acho interessante, olha, os trabalhos que são feitos e tal, aquela coisa toda. E aí ele foi conversando comigo, um dia me chamou para almoçar na loja, eu fui lá almoçar com os maçons, conversei com eles, e aí começou a fase que a gente chama, né, informalmente, de namoro com a maçonaria. É literalmente isso. O processo demora alguns meses, não é uma coisa rápida. Comecei a frequentar a loja, fui conversando com as pessoas e aquilo tudo, e o processo foi passando, e aí chegou a parte da sindicância, que é onde você literalmente senta dentro da loja com um maçom, ele te faz um monte de pergunta sobre diversas coisas, sobre sua vida pessoal, sobre seu trabalho, sobre suas opiniões políticas, apesar de dentro de loja ser proibido falar sobre política, tá? É importante frisar, apesar de muitos maçons serem políticos, dentro da maçonaria nós não falamos sobre política. A política fica fora, né? Exatamente. E por isso aí cai em terra muita teoria da conspiração, não sei o que. Gente, na maçonaria a gente não fala sobre política, tá? Igual a gente aqui no podcast, a gente não fala de política também, não. É, isso aí. Porque, gente, isso gera polêmica, gera problema, gera desarmonia entre os irmãos. Né? Todo mundo ali tem um espectro político diferente, um pensamento diferente. Então, tolhido esse assunto política dentro da loja maçônica. Se você quiser do portão para fora falar sobre política, você pode. Mas lá dentro você fala sobre política. E a gente tem lá você tem lá a sindicância e tal. Algumas sindicâncias de maçons vão na sua casa. Por exemplo, se você é solteiro, eles vão conversar provavelmente com seu pai ou com sua mãe. Se você é casado, eles vão conversar com a sua esposa. Inclusive, é um fato engraçado. Se o candidato for casado, se a esposa dele for contra a iniciação dele, ele não é iniciado. Mas ela tem que ser também? Não. A maçonaria ela só aceita homens. Mas se, por exemplo, sou casada, minha esposa é contra, ela não é a favor do meu ingresso na maçonaria, eu não serei iniciado, porque é meio que um pilar da maçonaria, né? Primeiro vem a família, primeiro vem o trabalho, primeiro vem a pátria, depois vem a maçonaria. Então, a maçonaria ela não pode vir para a vida de uma pessoa, sendo que ela vai gerar um problema dentro da casa dela. Entendi. Por isso, todo esse processo cuidadoso de sindicâncias e entrevistas, né? Acho que eu posso chamar de entrevistas, né? Sim, uma entrevista. Assim, acho que o intuito deles é avaliar o seu perfil e digamos assim, e o impacto que entrar para a maçonaria vai causar na sua vida, né? Exatamente. Acredito que é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Aí, após isso, é avaliado pelas maçons em loja lá, a admissão ou não daquele preposto, né? Digamos assim. E, dando tudo ok, marcada a iniciação, e aí começa a carreira maçônica, né? Enfim, ele é iniciado e começa a fazer os estudos dentro dos graus e segue a vida. Legal. Tem reuniões periódicas? Temos reuniões periódicas, sim. Isso aí varia muito de loja em loja, por exemplo. Tá. Existem lojas que são semanais, existem lojas que são quinzenais, por exemplo. A minha loja, as reuniões são quinzenais. Apesar de que agora, na pandemia, nós não estamos tendo sessões, né? Então, estamos parados. Tem outro jeito de ser feito trabalho maçônico. Nós estudamos, nós fazemos algumas palestras online, conversas online sobre história maçônica, sobre assuntos pertinentes à ordem, mas sessões em si, com instruções, aquela coisa toda, está tudo congelado até agora. E provavelmente nós só vamos voltar aí bem para frente. Não adotaram o online? Não. Como a maçonaria é muito ritualística também, entendi. se torna um pouco complicado você fazer uma sessão maçônica online. Para vazar isso é fácil também, né? Pois é. Sessão maçônica só se faz dentro de loja. Entendi. E você pode ficar com o celular lá dentro? Como funciona? Então... Pode, eu levo meu celular lá dentro, mas é aquele negócio, utilizaremos o bom senso e o bom tom de não ficar mexendo no telefone no meio da sessão, né? Nem gravar, né, obviamente. Não, tudo é questão de respeito, né? Sim. Isso, perfeito. É verdade, você tinha comentado como tem coisas que são internas, né, bem internas à maçonaria, fazer
online realmente não faz sentido, né? Porque Exatamente. sempre vai ter o mal intencionado, sabe? Sem dúvida. E qual que é o perfil que tem que ter o maçom? Quando Eu ia Então, perguntar alguém- isso. Então, existe uma frase célebre, super famosa, né? Que o maçom é um homem livre e de bons costumes. Aí, o que a gente interpreta... Famoso bom partido. Quase isso aí. Como é que a gente costuma dizer? Aí, Homem meninas, coloquem no checklist aí. Se o rapaz for maçom, pode ser uma alguém já boa. fez o trabalho para mim de Isso, verificar se o cara é isso, doido. pode ser um bom investimento. existe grande chance do cara ser gente boa. Aí, tá vendo? Na live aqui tem uma. Então, voltando ao assunto, o que a gente pode interpretar como homem livre de bons costumes? Livre não responde a processo judicial, não possui vícios, não possui nada que literalmente afete a liberdade dessa pessoa. E de bons costumes também, gente, não tem nada a ver com o que o pessoal fala, não, bons costumes é se o cara for de família tradicional, eu não sei o quê, aquela baboseira toda que o pessoal fala às vezes. Não tem nada a ver com ser de família tradicional, blá, 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 conservador, não tem nada disso. Os costumes é literalmente só o cara não ser um louco da vida, entendeu? Tipo, você é uma pessoa normal, responsável, que honra os seus compromissos. Você é uma pessoa de bons costumes. É Íntegra, basicamente né? isso. Tem a ver com integridade. É basicamente isso. Você é uma pessoa íntegra, você não nada te prende, né? Você não responde a processo, você não foi condenado por nada, você não deve dinheiro, enfim, a ninguém, nem nada, enfim. Esse tipo de coisa é tida como a pessoa livre de bons costumes. É basicamente isso. Ou seja, você ser como deve ser, né? Basicamente. Né? A maçonaria tem como lema de transformar homens bons em homens melhores ainda. É basicamente isso. Então, você não vai pegar uma pessoa ruim e botar lá dentro, porque você vai corromper tudo aquilo que tem lá dentro, né? Então, você seleciona boas pessoas, bons homens, e os lapida e os transforma em homens melhores ainda. É basicamente isso. Uma pergunta, eu não sei se é polêmica também, mas curiosidade, por que não pode mulher? Então, lembra que eu falei que a maçonaria surgiu lá na Idade Média, das corporações de ofício? Nessa época, por tradicionalismo, a maçonaria é uma ordem muito tradicionalista, né? Falando de século XVII, século XVIII, 300 anos atrás, as mulheres praticamente não trabalhavam. Então, não tinha como você inserir mulheres nesse meio. E isso foi levado por tradição, e hoje, reconhecidamente, né, lojas regulares da maçonaria não admitem mulheres. Hoje, existem ordens que não são reconhecidas, tá, como maçonaria, que se autodenominam maçonaria mista, que tem homem, tem mulher. Eu, sinceramente, sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que dá a César o que é de César. Então, reconhecidamente, não. Só são admitidos homens. Mas existem ordens paramaçônicas que admitem mulheres, tá? Como, por exemplo, a Estrela do Oriente, a Ordem Arco-Íris para Meninas, que é uma ordem para meninas, né, com parentesco maçônico, as Filhas de Jó também, que é uma ordem para moças, e por aí vai. Então, assim, as mulheres em nenhum momento são excluídas. Por exemplo, as esposas dos maçons participam ativamente da vida na loja, elas só não participam das sessões. Por exemplo, eu falo pela minha experiência. Na minha loja, os trabalhos filantrópicos são todos regidos pelas esposas dos maçons. Nós, dentro de loja, decidimos algumas coisas, e aí nós chamamos de cunhadas, né? As esposas dos maçons são chamadas carinhosamente de cunhadas. E as cunhadas operacionalizam tudo. Então, assim, as esposas dos maçons, as filhas, netas, sobrinhas, seja o que for, elas participam ativamente da vida do maçom. Elas só realmente não vão entrar em loja, só vão ficar a parte do simbolismo que acontece ali dentro, da porta para dentro do templo. Da porta para fora,
Elas participam normalmente, inclusive é uma coisa que nós estimulamos muito, que a família participe, porque é um ambiente muito familiar. Ao contrário que as pessoas falam, que é cercado, que é um monte de homem que se reúne de noite, não sei o que, não, nada a ver. A gente participa, as cunhadas almoçam com a gente, tomam um café com a gente, conversam com a gente, nas festas, nas solenidades, elas estão presentes. Então, assim, são muito valorizadas, sim, são muito valorizadas. Nós tratamos elas com um extremo carinho. E por aí vai. Apesar de não ingressarem como maçons, né? Mas elas têm um papel muito importante para nós, apesar disso. Uhum. Você estando lá dentro, você vê essa coisa da maçonaria, dos rituais, né? De serem feitos apenas entre homens, exclusivamente entre homens, né? Você vê algum tipo de mudança nisso com o tempo ou não? Ou você acha que esse é o tipo de tradição que vai ser mantida? Então, Ou... eu acredito que, pelo menos aqui no Brasil, isso não vai mudar. E eu, sinceramente, eu não sou contra, não tem nada a ver com ser sexista ou ser machista, nem nada disso. Só que eu acho Não, que... eu também aqui não estou julgando, não, sabe? É só Não, eu sei, perguntando a mas opinião. é só reforçando, apesar... Uhum. Eu acho que existem ordens que são mais interessantes e que fazem o mesmo trabalho da maçonaria e que, por tradição, admitem mulheres. Eu acho que seria mais até confortável para as próprias mulheres do que entrar diretamente na maçonaria. É aquela coisa, imagina. Olha o problema. A maçonaria é tradicionalmente formada de homens. Uhum. Aí imagina, a esposa já é difícil para nós homens. Às vezes, tipo, por exemplo, tirando quando já conhece, mas imagina a pessoa no início de relacionamento chegar, sei lá, numa quarta-feira de noite e falar: vou para a sessão da maçonaria. Vai todo arrumado, volta tarde pra caramba, numa quarta-feira à noite, entendeu? Então, assim, aí imagina o contrário também. A mulher chega para o marido: tô indo para a sessão da maçonaria numa quarta-feira à noite e volta de madrugada. Uhum. É complicado, entendeu? Então, assim, Realmente. eu, sinceramente, acho que aqui no Brasil realmente não vai ser reconhecido, apesar de, por exemplo, no México existe maçonaria feminina, apesar de não ser reconhecido pela Grande Loja Unida da Inglaterra, né, como disse a Vaticano da maçonaria. Uhum. Mas, apesar disso, elas fazem um trabalho bem bonito, tá? Eu já li textos das irmãs, né, lá do México. O trabalho delas é sério, sim, tá? Não é porque a maçonaria tradicional não reconhece, elas fazem sim um trabalho sério, um trabalho importante. Mas eu acho, sinceramente, que não convém. Pode ser uma opinião antiquada minha, mas é o que eu falo, essa é a opinião do Ricardo Maçom, não é a opinião da maçonaria como Aham. entidade. Tudo aquilo que eu falo é opinião do Ricardo Maçom, não da maçonaria. Eu não posso falar por uma ordem inteira, Uhum. né? Eu acho que, é o que eu falei, existem outras possibilidades, existe a Estrela do Oriente, existe a Rosa Cruz, existem diversas outras ordens que já tradicionalmente admitem mulheres, ou são mistas, ou admitem só mulheres, e eu acho que o trabalho é mais interessante do que inserir mulheres dentro da maçonaria, entendeu? Uhum. Entendi. É o que tu disse, né? Não exclui, né? Cada um tem seu papel, na verdade, né? Exatamente, É exatamente. importante. Uhum. Até Legal. excluir pessoas seria até uma atitude antimaçônica, né? Então, realmente não é o caso você excluir pessoas, né? Uhum. Uma atitude completamente que vai contra tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que a gente acredita. Uhum. Entendi. Como é a relação entre uma loja, loja, né, que chama? Entre Sim, uma sim. loja e essa... Como é que você chamou a principal da Inglaterra? Grande É loja? a Grande Loja Unida da Inglaterra. Grande loja unida. Como é que é a relação entre a grande loja e as lojas locais, digamos assim? Então, Quantas lojas tem, mais ou menos, Tem também? isso também, né? É. olha, se eu não me engano, maçons no mundo são milhões. Então, por aí você já tira
a conta. Cara, aqui Se tem em Rio Pomba, tem em muito lugar. tem muito lugar. Acredite, tem muito lugar. Tem muito lugar. Então, existem as potências, né, que nós chamamos de potência, e essas potências, para elas serem reconhecidas como maçonaria regular, né, a gente chama de regular tudo aquilo que é reconhecido, elas têm meio que a chancela da Grande Loja Unida da Inglaterra. Você manda a carta de constituição dessa, como se fosse uma regional, né? Aqui no Brasil, nós temos o Grande Oriente do Brasil e temos as grandes lojas, né? Por exemplo, a minha potência é a Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro. E tem o Grande Oriente do Rio de Janeiro, que é subordinado ao Grande Oriente do Brasil. São as duas potências que são reconhecidas como maçonaria regular aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Por exemplo, eu quero fundar uma loja. Como é que eu faço? Primeiro de tudo, eu vou ter que me filiar a uma potência dessa. Por exemplo, eu vou fundar aqui uma loja, a loja maçônica do Ricardo. Beleza, vou fundar a minha loja. Eu tenho a quantidade mínima lá de maçons para formar uma loja, tá? Não vou entrar em detalhes, porque também não é que não possa falar, mas é porque não faz diferença. Mas existe uma quantidade mínima de maçons ali, de determinados graus, até porque existem cargos dentro da loja que precisam ser preenchidos para que aquilo funcione, para que aquilo tenha condições de funcionar. E aí, beleza, olha, eu vou abrir uma loja. Potência tal, eu quero abrir uma loja, você aceita? Aí a potência, ok, aceita. Aí essa potência vai mandar a carta de constituição para... na verdade, a potência mandou a carta de constituição dela anteriormente, né, quando foi fundada a potência com diversas lojas, para a Grande Loja Unida da Inglaterra. A Grande Loja Unida da Inglaterra vai conferir, vai ver se tem alguma irregularidade. Ah, não, beleza, eu estou vendo aqui, os seus ritos estão corretos, está tudo certinho, beleza. Dá o carimbo lá, beleza, a sua potência é irregular agora. Uhum. Aí, eu vou abrir uma loja, eu vou me filiar a uma potência que é regular. E aí, beleza, a carta de constituição da loja vai ser reconhecida pela potência, que vai ser reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, temos a maçonaria regular, é assim que funciona. A relação é basicamente essa. Loja maçônica, potência regional, potência nacional, Grande Loja Unida da Inglaterra. É basicamente essa a relação. Uhum. E existe, que nem, por exemplo, no caso da Igreja Católica, um exemplo, né? Você tem o Vaticano e, às vezes, o Papa, ele manda doutrinas ou até mesmo, como é que fala? Trabalhos, coisas assim, para as igrejas locais fazerem, né? Ou tentarem fazerem. Tem algo análogo na maçonaria também? Ou não? Ou é mais... Não temos. Não temos. O que nós temos os ritos, eles pré-existem, né? Eles só precisam ser cumpridos da maneira com que eles foram feitos. Uhum. Fora isso, as ordens são extremamente autônomas, tá? Elas não... Entendi. Não tem nenhuma, eu tenho que obedecer isso porque fulano falou, se fulano falou. Uhum. Por exemplo, certas coisas de ordem administrativa, por exemplo, o grão-mestre agora da grande loja do Rio de Janeiro, quando começou a pandemia, ele me emitiu um comunicado solicitando que as lojas parassem com as sessões presenciais por motivos óbvios de pandemia. E isso aí, os veneráveis mestres, né, que são os, entre aspas, presidentes de cada loja, acataram porque, óbvio, né, questão de saúde, mas Sim. Não existe nada, tipo, de ritualística, nem nada disso que, não, você criei lá, tem que obedecer, não. Uhum. É mais em questões administrativas, às vezes tem uma coisa ou outra, eles emitem um comunicado informativo, mas fora isso, não há nenhuma, entre aspas, função de obedecer a alguma coisa específica quanto a isso. Uhum. Quanto a isso, as lojas são muito independentes. Tá. Então, é mesmo a parte do reconhecimento da loja, né? Na Exatamente. fundação, depois disso, a loja anda pelas próprias pernas, Sim, com as digamos próprias assim. pernas, exatamente. Os conselhos internos, as eleições de administração, tudo isso
pagam as próprias contas, é tudo isso. Então, tudo isso, a loja funciona como uma coisa, entre muitas aspas, independente. Entendeu? Legal. Raquel? Voltar naquela questão da iniciação, né, para crianças, para de 13 anos, você está falando para meninos, como é que funciona, qual que é a idade mínima, né, para poder entrar, se tem um tratamento especial. Então, existem algumas ordens paramaçônicas, tá, que foram criadas por maçons, justamente para auxiliar a juventude em certas formações de valores e princípios, aquela coisa toda. Que hoje em dia, sinceramente, falta muito. É um pouco triste, mas falta. É verdade. Existem alguns, por exemplo, existe a Ordem de Molay, que é uma ordem para garotos, né, agora eu não me lembro se é 12 ou 14 anos, até os 21. É 21, eles são chamados de alumni, né, como se fossem os veteranos. E aí eles param de participar das ritualísticas, eles só ficam, no máximo, no administrativo ali. Análogo a essa, para meninas, tem as filhas de Jó, que tem ritualística própria também, tem paramentos próprios, vestimentas próprias. Existe a ordem do arco-íris para meninas, que são para meninas mais jovens do que das filhas de Jó, que começam com 12 ou 14 anos também. Essa para meninas, tipo, a partir de 6 anos, elas ingressam bem novinhas. E tem a ordem, se não me engano, se é da Távola Redonda, alguma coisa assim, que são para crianças mesmo, meninos bem pequenininhos também, tipo, a partir de 6 anos e tal, que aí é feito todo um trabalho desse, é bem interessante. Só o que é parecido para todas é que, para serem iniciadas, geralmente precisam ter parentesco maçônico ou serem indicadas por um maçom. Apesar de serem ordens independentes, elas são apadrinhadas, geralmente, por uma loja maçônica. Então, é por isso que, carinhosamente, esses meninos, essas meninas, chamam os maçons de tios. Porque eles são como se eles fossem nossos sobrinhos, né? Porque são patrocinados por uma ordem, né? Por uma loja maçônica, os trabalhos, tanto os capítulos, né? Demolês, quanto os betéis, né? Que os núcleos das filhas de Jó são chamadas de betel. Geralmente, as reuniões acontecem dentro de uma loja maçônica, mas tem a ritualística própria deles, tem o conselho próprio deles. É como se fosse, literalmente, uma maçonaria mirim. Né? E essa parte administrativa administrativa, talvez não, né? Mas essa parte organizacional, digamos assim, de trabalhos nessas maçonarias, entre as mirins, são feitas pelas crianças mesmo? Pelos meninos mesmo? Como elas são patrocinadas, geralmente aí sim os maçons dão um apoio, porque sim, precisa, né? Mas, claro, precisa, principalmente questões monetárias, questões de dinheiro, excursões que eles fazem muito e tal, essas coisas, trabalhos sociais, tudo isso. Por isso que eu digo que elas são patrocinadas por uma loja maçônica. Mas quanto a questões de cargos e tal, tudo isso é igual. Eles têm os cargos deles, têm as responsabilidades deles, têm a ritualística deles. Geralmente em cada capítulo tem um maçom que acompanha os trabalhos para ver se está tudo certo e tal. Mas eles têm certa autonomia também. Mas é como se eles fossem apadrinhados. Existe sempre um maçom de olho ali e tal. Ou também junto, por exemplo, um Demolay Alumni, né? Que é o mais velho, né? O mais velho. No Betel também, das filhas de Jó, também tem uma filha de Jó já mais velha e tal, que também ajuda lá. Às vezes até as próprias cunhadas ajudam, não entram muito ali na ritualística, mas ajudam. E por aí vai. É bem bacana, porque, por exemplo, eu tive no jantar ritualístico se não me engano, foi 92 anos da grande loja maçônica aqui do estado do Rio, e os Demolês foram, as filhas de Jó foram, todo mundo foi, apesar de... É o que eu falei, é um evento social, não tem nada de simbólico lá, mas eles e elas estiveram lá, participaram, tiveram seu momento de fala, apresentaram textos, foi bem bacana, chega a dar uma pontinha de orgulho, assim. Não, você falando, eu imagino, porque eu acho muito da hora essa quando você tem algum evento, ou algum lugar, alguma coisa assim, onde você trata todas as pessoas iguais, principalmente dependendo de idade, sabe?
eu não sou maçônico, né? Mas eu toquei, dando um exemplo, uma analogia, eu toquei em banda civil, né? Sim, Eu toco, sou músico, né? Toco trombone e tal. E eu sempre gostava do ambiente da banda, porque lá você tinha criança de 10 anos, você tinha velho de 70. E todo mundo conversava igual, tipo assim, você tinha o tiozão lá, antigão, conversando com os menininhos, ajudando os menininhos, e às vezes o menino precisava ajudar o mais velho também, seja, sim, sei lá, sim, procurar uma postura, achar um negócio, então, tipo assim, todo esse senso de comunidade é bem interessante, né? É bem legal. sim. E é É o muito que bom saber que isso é muito forte na maçonaria, eu acho isso sim, muito sim, é o que eu bacana. falei. Uma das nossas bases, né, dentro da maçonaria é a filantropia em si. Uhum, Existe a parte ritualística, mas a filantropia é muito forte. Então, a maçonaria está sempre envolvida em algum trabalho social, está sempre envolvida em alguma coisa desse tipo. Isso é uma coisa intrínseca à vida maçônica. Se você, por acaso, você não é a favor desse tipo de coisa, cara, a maçonaria não é o seu lugar, porque uhum. você está na maçonaria, tenha certeza, você vai fazer trabalho filantrópico, direta ou indiretamente. Aham. Essa até ia ser minha próxima pergunta, a respeito de trabalhos filantrópicos e trabalhos sociais. Se você poderia citar alguns que você já fez, como Ah, foi, ou sim. alguns que a maçonaria, tipo assim, ataca com mais vezes e tal. Então, existem algumas instituições de caridade que são patrocinadas pelas lojas. Algumas, por exemplo, aconteceu muito durante a pandemia, muita gente ficou sem emprego, muita gente ficou sem condições, então as Uhum, lojas se reuniram, os irmãos ajudaram a arrecadar cesta básica, nós entregamos instituições para pessoas que estavam necessitadas. Até teve casos de próprios irmãos que estavam necessitados, que precisaram, tiveram problemas muito grandes, comerciantes, empresários, que quebraram, literalmente quebraram. uhum, E a gente ajudou também internamente, porque se a gente não faz dentro de casa, a gente não tem condição de fazer fora, né? uhum, Então, a ajuda mútua também é muito importante. E por aí vai, nós distribuímos cesta básica, teve também distribuição de comida para os moradores de rua, auxílio a asilos, a orfanatos, a gente faz muito isso também. Tem algum tipo de ação educativa? Então, depende do que você considera educativo, depende muito. Em que sentido seria a ação educativa? Pois é, porque normalmente em religião eles vão até o local e eles pregam um pouco da religião própria, né? Mas Não, não, como não. não é uma religião, Não, talvez necessite de nós vocês fazemos, falar sobre, não sei, cívica, bons não, não, costumes, né? não, nós fazemos o bem pelo bem, é isso. Uhum. Hum, Nós não entramos nessa seara, até porque para nós não é lá muito pertinente, entendeu? uhum, Então, nós fazemos a nossa boa ação e é isso, ajudamos a quem nós podemos ajudar, tanto internamente quanto externamente. Já aconteceu de a gente fazer ação para ajudar sobrinho, demolei sobrinha que precisava passar por cirurgia, não tinha condições financeiras de fazer. É, por exemplo, aconteceu isso, eu presenciei, tá? Isso foi em 2019, eu acho, no finalzinho de 2019. Um irmão nosso da minha loja, choveu muito lá para a Zona Oeste, né? Acho que ele morava em Bangu. A casa dele alagou. Cara, no dia ele mandou isso, tipo, avisou, falou que a casa dele tinha alagado, que ele tinha perdido um monte de móvel e tal. Isso foi 7 horas da manhã, 8h30, já tinha uns 3, 4 irmãos batendo na porta dele para ajudar a tirar as coisas, tirar lixo de casa, tirar lama, e a gente foi trabalhando. E depois a gente conseguiu arrecadar dinheiro para ajudar ele a reconstruir a casa dele, porque foi, entendeu? uhum. Nossa, muito legal essa pegada da Sim, ajuda filantrópica, né? sim, e o Muito que é boa. engraçado é que, por exemplo, eu nem preciso conhecer uma ação pessoalmente para ajudar. Uhum. Nós temos nossos sinais de socorro, temos algumas outras coisas que, se a gente olhar, a gente vai lá prestar ajuda. Inclusive Uhum, para as cunhadas, tá? As cunhadas são instruídas a adotar determinada postura quando estão em algum perigo iminente ou precisando de muita ajuda. E se uma ação passar e olhar, ele vai lá prestar auxílio, ele vai ajudar. Legal. que Uhum. legal. Inclusive, aconteceu isso com um amigo meu que é maçom, de São Paulo, que ele trabalhava no aeroporto. E ele viu uma cunhada desesperada, né?
dando sinais lá que ela era cunhada, ele na mesma hora ele saiu do posto de trabalho dele e foi perguntar. Resumo, o marido dela tinha acabado de falecer e ela não estava conseguindo, ela perdeu o voo, não estava conseguindo a locação para o próximo voo. Cara, ele deu o jeito dele, não sei como ele deu, embarcou ela no primeiro voo e ela conseguiu Que legal. Que massa, velho. Que legal. É, por aí. Interessante. Aí ela faz algum tipo de sinal ali, né? E é como se fosse quase uma obrigação da pessoa tentar ajudar a outra, Sim, né? sim. Bacana. É aquele negócio, se Ah, você é maçom e você não se está ajuda. disposto a ajudar seus irmãos, você está fazendo o que lá, entendeu? Uhum. Interessante. Nossa, E quando muito você falou legal. assim de ajuda, né? No exemplo, envolvendo mulher, de repente ela estava sendo, sei, violentada, estava com um problema em casa. Não, para Aí qualquer ela fez coisa. algum sinal para alguém, mas esse Não, exemplo aí foi inclusive, interessante também, né? sim. Isso Que aí é ela para estava qualquer coisa. desestabilizada, né, emocionalmente, Sim, precisava resolver um exatamente. problema e a pessoa foi lá e ajudou, legal. Uhum. Tá bom. Nossa, muito Pô, bacana. interessante essa parada Esse eu realmente não fazia ideia que existia desses códigos, né? Digamos assim, de quando um tá em perigo, o outro reconhece e tal, essa coisa. Até porque também acho que é um negócio meio interno, né? Acho que quem tá do lado de fora não sabe mesmo Sim, que é isso assunto existe, né? interno. Se você vê, vai Uhum. estar do seu lado, você não vai entender, você não vai perceber, você não vai saber nem o que está. Uhum. Mas qualquer maçom que passar vai olhar e vai falar, tá precisando de ajuda. Já sei. Uhum. Que legal. Exatamente. Uhum. Entendi. No entanto, é que nem a gente comentou mais cedo em relação à iniciação, você não consegue diferenciar um maçom de outra pessoa na rua. A conduta é a mesma. Um maçom reconhece o outro, acredito eu. Sim, a gente costuma dizer que a gente reconhece os maçons pelos atos. Uhum. O maçom destaca pela conduta, pelos atos em sociedade. Por exemplo, eu falo isso porque minha mãe, esses dias, nossa, que engraçado. Minha mãe é enfermeira, né? Trabalha no Ministério da Saúde. Uhum. Ela estava num plantão com um rapaz que divide plantão com ela. E aí, ela, não sei por quê, ela chegou, ela falou, sempre achei ele tão legal, tão correto, tão não sei o quê. Aí ela chegou um dia e perguntou, você é maçom? Aí ele, sou, por quê? Aí ela, não, porque eu sempre te achei a pessoa tão correta, tão não sei o quê, meu filho também é maçom, não sei o quê. Começou, né? Blá, 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 Uhum. blá. Olho da mamãe, não sei o que, não sei o que lá, né? Uhum. Enfim. Então, assim, a gente reconhece os maçons pelos atos, né? Uhum. Ou deveria, pelo menos. Né? É. Uma pergunta, em relação até a ato e conduta mesmo. Se um maçom, por acaso, ele começar a, digamos assim, não agir conforme, digamos assim, não que a ação tem que ser robótica, né? Mas que nem você falou, Sim, tem que ser o cara de boa conduta, né? Se ele começar a quebrar essa boa conduta, ele pode ser expulso ou coisa assim ou não? pode, Pode? pode. Inclusive, eu já ouvi casos, tá? Uhum. De maçons que foram expulsos da ordem. Inclusive, teve um caso que foi muito feio, que a gente soube, né? Infelizmente, a gente soube. Foi numa loja co-irmã da minha, não foi na minha. Mas de um maçom, né? Dito maçom. Que dizia que estava indo para a loja e estava indo encontrar a amante. Hum. Uhum. E aí descobriram e ele foi expulso. Uhum. Simples assim. Porque, de duas, uma. Ele está enganando a própria esposa. E pior, ele está usando o nome da ordem para enganar. Uhum. Ah. Acontece muito com políticos também, envolvidos em escândalos de corrupção, aquela coisa toda. Eles dão, entre aspas, tomam um kickzinho aí. Entram em sindicância e tomam um kick. Uhum. E tem algum revés para eles, além de, claro, ser expulso, né, da coisa? Olha, Ou é só não, mesmo, ou é aquele corte de laços mesmo? Só é, complementando aí, porque, por exemplo, essa pessoa passou por diversos rituais, ela conhece várias coisas que ocorreram ali dentro, aí ela é Uhum. expulsa, então, de certa forma, ela pode ficar revoltada com isso e divulgar. sim, ela pode. É É, um risco, né? pode Sim, um acontecer. risco. Mas assim, não existe vergonha maior para maçom do que não ser reconhecido como maçom. Chega a ser Então tem a questão da honra maçom. também, né? Exatamente, tem a questão da honra, isso é uma coisa que é muito frisada. Não Uhum. existe coisa mais ofensiva para um maçom do que não ser reconhecido como um maçom. Então, é vergonhoso. Interessante. Tá aí um mito, né? Porque antigamente eu achei que A pessoa maçom diz, não podia não, se falar, né? você, Tinha que se ser você sair da segredo. maçonaria... Não, você não Uhum. pode, realmente você não Uhum. pode. É, mas a partir do momento que ele saiu, né?
Mas tipo, você não vai morrer, ninguém vai te matar, nada disso que as pessoas falam, não, você vai morrer, vão te matar, vão explodir a sua casa, vão matar todo mundo. Nada. Inclusive, Illuminati. Nem me fale desse tal de Illuminati. Nem me fale disso. A gente tem que trazer um Illuminati no podcast. Os Illuminati não existem, cara. Vou ficar procurando aí. Porra, perdemos um tema. Droga. Alguém que se diz Illuminati, por favor. Aí pode ser. Você vai achar um cara aí doido que se diz Illuminati. Pode falar o que ele quiser, né? Eu posso dizer que eu sou um Bonaparte também. Pois é, exato. Mas então, por exemplo, outra coisa que eu nem sei se vocês iam perguntar, mas... você pode sair da maçonaria? Uhum. Pode, você pode se afastar. Problema nenhum. Eu ia perguntar em algum momento. Sim, você pode se afastar. Esse negócio, você entrou na maçonaria, você nunca mais vai sair. Não, você pode se afastar, você vai passar para o status, entre aspas, que a gente chama de adormecido. Você vai ser um maçom adormecido. Deixar de ser maçom você nunca vai deixar, porque você foi iniciado. Então, se você foi iniciado, você vai continuar sendo maçom, mas você não vai mais participar da vida maçônica entre si, entre aspas. Você vai estar adormecido. E vai, entendeu? Então, não tem esse negócio, ai meu Deus, eu entrei na maçonaria, eu nunca mais vou poder sair, blá, 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 blá. História. Tá? Não tem disso, né? E o cara que afasta pode voltar depois também, né? Ele pode voltar, contanto que ele não tenha tomado um kick, né? Sim, claro. Ele pode voltar. Outra coisa, vou aproveitar aí para quem estiver ouvindo. Gente, olha só, se você tem interesse na maçonaria, pelo amor de Deus, não existe maçonaria pela internet. Não existe perfil da maçonaria, não existe... Livro. Não existe, entre para a maçonaria e fique rico, é só mandar um Pix para uma conta lá de Angola. Não, você vai tomar tá? Porque, infelizmente, eu vi muito isso no Instagram e tal, sites de pessoas que se dizem maçons, iniciação online, não sei o quê. Gente, isso tudo é charlatanismo, tá? É golpe, pessoas vão roubar o seu dinheiro, vão levar dinheiro de você e você não vai receber nada em troca, tá? Cuidado, muito cuidado com isso, muito cuidado com pessoas que se dizem maçons e que vão te iniciar, que não sei o quê. Toma cuidado, eu já ouvi histórias de golpes de cara que pediu 10 mil reais pro cara para, entre aspas, ser iniciado na maçonaria, e sendo que o cara nem maçom era, sabe? Imagina, ainda bem que não era, porque se acontece um negócio desse, os maçons vão ficar extremamente revoltados. Então, assim, cuidado, verifique todas as coisas, verifique regularidade, tudo isso. Se você for convidado, pergunta, beleza, qual é a sua... onde é a loja? Qual é a sua potência? Qual é a sua obediência? Aí você pesquisa depois na internet, vê se é uma potência regular, se é feito um trabalho sério ali. Isso tudo é muito importante também, tá? Porque como a maçonaria é uma ordem que não é secreta, eu digo que é uma ordem discreta. Até porque, cara, o que tem aqui é maçom, tem adesivo colado no carro, tem aquelas coisas lá que maçom adora fazer, né? Botar adesivo no carro, colar negocinho, usar negocinho, isso. Então, assim, dizer que é secreto não é, até nem é o nosso intuito. Nós somos uma ordem discreta, uma ordem com segredos. E justamente por isso, muitas pessoas se passam por maçons para aplicar golpe nas pessoas. Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Caso tenha interesse, pelo amor de Deus, cuidado com quem te convida, com quem não sei o quê. Pesquise antes, procure se informar se o trabalho é sério, se o trabalho é sério, se é realizado, se é regular. Beleza? E como que a pessoa pode pesquisar isso? Então, conversando, como eu falei. Por exemplo, a pessoa chega para mim, Ricardo, não sei o quê, queria te convidar. Então ela tem que conhecer alguma pessoa que é maçom. A pessoa, o maçom vai... O próprio maçom que te convidou, você pergunta, beleza, qual é a sua... Onde é a sua loja? Qual é a sua potência? Qual a potência que a sua loja é subordinada? Aí o cara vai falar, e você dá uma pesquisadinha lá no Google, dá uma olhada, vê se a loja que ele falou realmente é subordinada a essa potência. Isso tudo. Dá para você pesquisar, dá para você saber. E desconfie de valores muito exorbitantes, tá? Desconfie. Tipo assim, você não vai, comprar a sua iniciação por valores absurdos, né?
Não, isso inclusive é uma coisa chata que o pessoal acha, é porque todo maçom é rico. Não. Existem maçons ricos. Eu já ouvi muito disso, inclusive. Que eu vou entrar na maçonaria para ganhar dinheiro. Nossa, eu já ouvi essa. Quero ser maçom porque eu vou ficar rico. Meu amigo, estou na maçonaria há 2 anos, não fiquei rico ainda não, tá? Só esperando o dia, mas desse jeito não vai rolar, não. Se eu for ficar rico, vai ser por mérito próprio meu mesmo. Pelo contrário, entrei na maçonaria, só gasto dinheiro, não ganho não, gente. Os maçons que eu conheço são, eles obtiveram o dinheiro que eles têm, foi por fora mesmo, sabe? É o que a gente costuma dizer, né? As pessoas que... Eu não gosto desse termo, né? Vencer na vida, porque vencer na vida não quer dizer com dinheiro. Do que isso, né? Sim, sim. Mas as pessoas que estão bem financeiramente, que alcançaram sucesso profissional, elas não alcançaram esse sucesso porque elas são maçons, tá? Elas simplesmente, algumas pessoas se utilizaram de tudo aquilo, se aprimoraram como ser humano e isso obteve resultados. Só isso. Não tem nada a ver com a maçonaria instituição em si. É o que eu falei. Existe a diferença entre aquilo que você aprende e aquilo que você aplica na sua vida. Se você aprende uma coisa e você não aplica, você só perdeu o tempo. Não adianta. Existe entrar para a maçonaria e viver como maçom. Você pode entrar para uma maçonaria e não aplicar nada do que eu aprendo lá dentro. Você só está gastando tempo lá, fazendo toda aquela ritualística toda, e se você realmente não aplicar isso na sua vida, de que serviu? Então, assim, pessoas bem de vida, com posses, com poderes, porque são maçons. Não é porque são maçons. É porque já tinham características, qualidades anteriores, antes de serem iniciadas, ou porque se aprimoraram e melhoraram como ser humano, estudaram mais, ou trabalharam mais e tal, enfim, e conquistaram posses. Não tem nada, não existe relação direta de maçonaria e dinheiro. Legal. Além desse caso, né, que isso, na verdade, é um mito, né? Digamos assim, tipo, todo maçom é rico. Isso é meio que Não. Não é bem, não sei se mito é a palavra correta, né? Então, porque, muitas pessoas enxergam assim, né? É uma mística, né? Isso. É uma coisa que a gente costuma dizer. Obviamente, é o que eu falei, a maçonaria, ela não quer atrapalhar a vida pessoal dessa pessoa. Então, assim, dizer que qualquer pessoa pode se iniciar na maçonaria, não. Porque a partir do momento que essa pessoa ela vai prejudicar a vida dentro de casa dela, isso financeiramente falando, apesar dos custos não serem altos, tá? Os custos não são exorbitantes. Mas se a pessoa não tem posses o suficiente e aquele pouco que ela vai ceder à maçonaria para pagar os custos dentro de loja vai atrapalhar a vida financeira dela, nós preferimos não iniciar essa pessoa. Porque imagina, o cara é iniciado, mas aí falta alguma coisa dentro da casa dele. É responsável, é prudente você iniciar uma pessoa dessa? Não é. Não é prudente. E aí fere o bom senso, né? Então é isso. Você não precisa ser rico, você só precisa ter o suficiente para que aquela despesa não atrapalhe a sua vida, não atrapalhe a sua família, não atrapalhe o seu trabalho. E como eu disse, primeiro vem a família, primeiro vem o trabalho, primeiro vem o estudo, a religião e a maçonaria vem por último. A maçonaria a gente faz quando a gente termina de fazer tudo aquilo outro. E não o contrário, a maçonaria não vem em primeiro lugar, pelo contrário, a maçonaria está em último lugar. Por isso, também, novamente, a importância de toda aquela sindicância inicial, né? Sim, a pesquisa exatamente. sobre o possível novo iniciado e tudo mais. A maçonaria ela não quer criar um problema dentro da família da pessoa, não quer criar um problema dentro do círculo social dela, nem nada disso. O intuito dela não é esse. Quais outros mitos e falácias assim são mais comuns e que também que você já digamos assim, que já falaram para você e você desmistificou a pessoa? Claro que se você for falar todos, a gente vai virar a noite aqui no podcast. A gente pode escolher os três mais clássicos. Os mais engraçados. Que a gente cultua o diabo. Nossa, essa é clássica. Eu já ouvi essa também. Principalmente dos fundamentalistas religiosos, né? Vocês cultuam o diabo. Gente,
Já até agora não, tá? Se tá lá, tá eu não vi, não. Já ouvi, porque vocês bebem sangue de bode, porque vocês cospem no crucifixo. Nossa, eu já ouvi cada loucura. Gente, é o que eu falei, a maçonaria, ela bebe de muitas fontes, né, filosóficas, inclusive algumas de religião, apesar dela não ter um cunho religioso. Ela bebe muito principalmente de sabedorias do Oriente, tá? Mas não tem nada a ver com isso, né? A gente não cultua o diabo, a gente não ajoelha na frente do bode. Tem esse negócio do bode também. Nossa, o bode é famoso. Gente, não tem nada de bode. Sabe qual é a história do bode? Essa história começou com uma brincadeira. É boa. De onde que vem a história do bode? Então, essa história do bode começou com uma brincadeira. Porque a maçom adora o bode por causa daquela figura alquímica, né? Do Baphomet de Baphomet. Levite. Ele faz Levis, que não tem relação nenhuma com a maçonaria, tá? Aí fica com esse negócio, que a maçonaria, cultura bode, não sei o que lá, existe essa coisa. E a gente começou a adotar isso num tom jocoso, né? Como piada. Aí ficou o bode pra cá, o bode pra lá, um chamou outro de bode, não sei o que. Então existe mesmo a piada entre vocês também em relação Existe a piada, mas é brincadeira, literalmente. Sim, brincadeira. Claro. E também existe uma outra corrente histórica que diz que amarravam um bode na porta de onde tinha a sessão maçônica. Então o maçom passava, olhava o bode e sabia, aqui tá rolando uma sessão maçônica, vou lá. Olha só! E tem essa história também que carece de fontes, né? Tudo nada foi muito certificado. Mas essa história do bode é isso, gente. Não tem nada de, meu Deus do céu. Tem muito disso mesmo. Inclusive, minha cidade é uma cidade pequena, né? Minha cidade natal. Eu comentei, lá tem uma maçonaria, eu até conheço, que eu tenho certeza é um que frequenta, que é um maçom, é até um cara muito gente boa, que nem você comentou, realmente o cara destaca na conduta dele. Depois, agora que você está contando tudo isso, eu tô assim, realmente faz sentido o fulano ser maçom, sabe? E que tem muito essa do bode, então é geral, sabe? Porque, tipo assim, você tem a cidade pequena dominada entre aspas, claro, né? Tipo assim, em maioria católica, né? E às vezes o pessoal mais antigo, digamos assim, tem muito disso. Inclusive, minha avó mesmo já usou essa terminologia, sabe? Eu acho engraçado. Então, foi bom ter comentado ou coisa, para saber de onde que vem isso, né? Sim, entendi isso, entendeu? Dizem que também tem o lado da história de que o bode é um animal de expiação, né? É um animal que ele é sacrificado, então tudo que você fala pro bode morre com bode, entendeu? Tem essa história que o pessoal conta. O que eu posso falar, a maçonaria, a questão de simbolismo, que é uma coisa que eu posso falar, ela é muito arraigada ao mito lá do Templo de Salomão. A gente busca muita coisa do Templo de Salomão. Então, tem muito simbolismo disso também. A Raquel, então, deve conhecer bastante coisa sobre isso, né? Exatamente. É interessante. Então, a gente leva muita coisa sobre esse mito de Salomão junto também. Mas é isso, gente, relaxa, não tem bode na maçonaria, tá? Inclusive, nos Estados Unidos, no século XIX, século XX, agora eu não sei exatamente, não sou muito bom com datas. Tinha uma propaganda maçônica que era literalmente um maçom paramentado, né, de avental, aquela coisa toda montada num bode. Essa foi icônica. Olha só! É o que eu falei, virou tanto motivo de piada que a gente literalmente começou a usar isso como piada. Fazer piada com a piada. Já o pessoal tá falando mesmo, vamos usar isso aí mesmo. Bode pra lá, bode pra cá e ficou o bode. Às vezes também é bom rir de si mesmo, né? Então, tipo assim, você pega a provocação da pessoa, transforma em piada, você tá meio que desmoralizando ela, né? O que ela tá falando e tudo mais, de tão absurdo que é. Ai, não, legal. Pô, mas isso daí realmente, né? Tem muita gente que, tipo assim, que tenta ligar, ou até mesmo acredita que a maçonaria tem ligação com, tipo, satanismo e coisas mais, tipo assim, mais bizarras. Tem gente que pensa isso. Não sei, tipo assim, com certeza a pessoa já deve ter comentado isso com você. Gente, olha só, eu vou falar uma coisa que eu não sei se é de conhecimento de todo mundo. Existem padres maçons, tá? Você acha que se existisse alguma coisa satânica, existiria um padre dentro da maçonaria? Existem pastores evangélicos maçons, existem rabinos maçons, existem
sheiks maçons, enfim, existem sacerdotes de diversas religiões maçons. De repente pode até ter um satanista maçom ou não? Pode. Pode, né? Não sei. Tem a ver com religião ou tem alguma coisa contra ele por causa do sacrifício? Não sei. Não, mas aí tem o lance de acreditar. Ou é do Deus, né? Que tem que. Exatamente. Ele também tem um Deus, mas não é da mesma índole, né? Digamos assim. Exatamente. Eu sinceramente acho muito difícil. Muito difícil. Mas assim, por exemplo, eu conheço maçons que são deístas, né? Eles não professam religião nenhuma, eles só acreditam num Deus. Ou agnósticos, né? Beleza, acredito que tem uma força suprema aí, mas eu não professo fé nenhuma, não chamo de Deus, não chamo de nada, mas é isso aí, olha só. Tá. Foi até bom porque, tipo assim, porque eu que nem eu falei, acho que eu cheguei a comentar no começo do vídeo, eu realmente não sabia de nada, né, sobre maçonaria, tinha muito interesse. Então, realmente, curiosidade, na verdade. Então, tipo, saber que ela não funciona como uma religião foi, tipo assim, foi um ponto bem interessante da conversa e, tipo, esclarecedor também, né? Que nem depois agora no final você comenta que tem padres, pastores que são maçons, o que destrói completamente a narrativa, essas narrativas mais esotéricas, né? Digamos assim, né? Mais exageradas, né? Gente, para quem tem curiosidade também, saber como são as sessões, as solenidades, assim, a ritualística é muito bonita. Existe um seriado no Netflix que se chama Os Segredos da Maçonaria. É interessante, pode ir lá ver, tipo, não vai ter nada de assunto interno e tal, mas já dá para ter uma ideia do que é, como funciona, aparecem jantares, nossa, maçom adora comer, uma coisa incrível isso aí. Eles adoram jantar, adoram café da manhã, adoram um negócio desse. Por exemplo, na minha loja, a gente chega mais cedo, toma café, aí tem um café com todos os irmãos, entra na sessão, sai da sessão e almoça. Ou seja, tem comida, sempre tem. Não, mas se tem comida, então tá bom. Pois é. Comida é um detalhe muito importante em todas as coisas. Eu achei engraçado, né? Minha mãe, eu vou falar de novo da minha mãe, muito engraçado. Minha mãe é muito engraçada com esse negócio, né? Porque ela ficou meio assim, né? Quando eu falei, que eu vou iniciar na maçonaria, ela ficou meio assim, né? Tá bom. Ela foi, né? Depois a gente tem uma celebração e tal. Inclusive, a minha iniciação culminou com o aniversário da loja, ou seja, então foi uma festão. Legal. Depois que termina a ritualística, as mães e esposas entram dentro do templo, entram dentro da loja. Os maçons, é uma cerimônia bem bonita, os mações cruzam espada, fazem teto de aço, um negócio bem bonito. E aí recebem, dão presente, dão presente. Peraí, isso veio primeiro ou tradição militar veio primeiro? Então, tem muito... Ovo a galinha? Eu não sei dizer, sinceramente. Não sei dizer se foram os maçons ou foram os militares que começaram, mas é uma tradição maçônica, assim, teto de aço. Então, inclusive, se eu não me engano, existe uma ritualística para casamento maçônico. Tem uma ritualística de casamento maçônico. Eu nunca vi, confesso. Já ouvi falar. E aí a gente recebe as cunhadas, minha iniciação, eles deram, cada cunhada recebeu uma orquídea como forma de agradecimento e tal, por acompanhar aquele homem que morreu para a vida profana e renasceu como maçom, aquela coisa toda. Por isso que eu falo, de novo, reiterando, né, elas têm um papel muito importante. Mas voltando, né, aí minha mãe ficou meio assim e tal, aí depois quando desceu, eu tinha uma festança danada, comida, bebida, churrasco, isso aqui, minha mãe olhou assim e falou, nossa, já tô começando a gostar desse negócio de maçonaria? Olha só quanta coisa legal. Convenceu rápido, né? Convenceu, só botar comida. Então, é o famoso peixe, né, que morre pela boca, né? Desse jeito. Uma pergunta, tem alguma... Claro que eu acredito que ritualística não, porque é um negócio bem específico, bem fechado da maçonaria, mas tem algumas celebrações, algumas coisas assim, cerimônias, eventos que são abertos? Então, existem... Público ou não? Então, algumas lojas fazem o que a gente chama de sessão branca, que é uma sessão que não tem ritualística interna, que, sim, as pessoas são abertas, as pessoas podem participar. Na minha loja, eu não vi, mas existem lojas que fazem. Até porque minha loja é bem pequena, a gente se reúne quinzenalmente e tal.
Mas existem as tais das sessões brancas em algumas lojas que as pessoas podem participar normalmente. É Ah, até uma tá. maneira de divulgar o trabalho da própria ordem e tal. Existe, sim. Pensando nisso mesmo que eu perguntei, porque, tipo assim, às vezes a pessoa tem interesse, não conhece ninguém, aí às Sim, vezes uma outra exatamente. loja pode meio que abrir a oportunidade para a pessoa conhecer, né? Sim, Tipo assim, o que for possível, sim, né? sim, você pode. É o que eu falo, o interior da loja não é segredo para ninguém, você pode entrar. Vocês batem em qualquer loja e falar, poxa, eu gostaria de conhecer, queria ver como é que é. O cara vai lá, vai abrir, vai te mostrar e tal. Obviamente, se Uhum. possível. Tem alguma característica para facilitar a identificação de loja? Ou, por exemplo, vou na internet, procuro. Olha, geralmente é fácil de identificar a loja. Geralmente tem um símbolo da Hum, maçonaria bem grande. ok, Geralmente são prédios que têm uma arquitetura diferenciada e tal. Ou existem lugares que são lojas pequenas, geralmente tem um símbolo e tal. Não é nada tipo, oh meu Deus, escondido e tal. Por exemplo, Uhum. minha loja é fácil, é um portão verde com um estacionamento e um símbolo da maçonaria enorme no portão. Então, assim, Uhum. fácil de ver, olha, ele tem uma loja maçônica. Geralmente Aham. é assim, é identificado pelo próprio símbolo da maçonaria mesmo. Por exemplo, lá na Rua do Lavradio, aqui no Rio, tem a é uma loja que é super tradicional ali, agora esqueci o nome. Mas, se não me engano, ali é a sede do Grande Oriente do Brasil. É uma loja super bonita, super antiga, data de 1910, 1915, super bonita, tem toda uma simbologia do lado de fora. E é Uhum. fácil, bate o olho e fala, loja maçônica. Uhum. A lá de Rio Pomba era uma antiga estação de trem. Ah, que bacana. É, em Rio Pomba, há muito tempo, passava um trilho de trem no fundo quase na saída da cidade. Cortava um trilho. Aquela região ali tinha um transporte ferroviário. Hoje em dia não usa mais. Há muito tempo que já não usa, né? Mas tinha um transporte ferroviário ali, né? Há muito tempo. E a estação de Rio Pomba, que até deu o nome ao bairro que cresceu em volta, é chamado de estação hoje em dia por causa disso. Mas a estação de trem, a antiga estação de trem, é onde hoje funciona a maçonaria. Então Ah, você que tem bacana. a arquitetura dela é mó antiga, tipo, deve ser uma das construções mais antigas de Rio Pomba que mantém a arquitetura da época, porque, por exemplo, sei lá, antes mesmo, digamos assim, do regime militar no Brasil, essa ferrovia já tinha sido desativada. Então, tipo, essa Caramba. estação data mesmo de muito tempo atrás. E eles mantiveram a arquitetura, pelo menos do lado de fora, né? Do lado de dentro eu não sei. Eles mantiveram, e é uma estação até relativamente grande, sabe? Assim, pelo tamanho da cidade. Então, Ah, aí eu acho bacana. legal você estar falando isso, porque aí linkou com a lá da minha cidade, que ficou bacana, porque é realmente um prédio bem tradicional, bem antigo. Tipo assim, pelo menos de arquitetura, sabe? E é onde Sim, sim. funciona a loja maçônica lá da cidade. Bacana. Bom é. saber. Eu sou suspeito para falar que eu realmente gosto dessa arquitetura antiga e Ah, eu tal. também. Super bonito, então eu passo, olho, fico admirando às vezes. Uhum. Bom saber. Você viu? Ó, Pomba tem loja maçônica. Tem, até Rio Pomba mal tem pessoas. E tem uma loja maçônica. Tem uma loja maçônica. E eu não sei de quando ela data, eu não sei quando começou, mas desde quando eu me entendo por gente, eu sei que ele existe. Acho que já tem bastante tempo lá na cidade. Vou até pesquisar depois. Deu Ah, curiosidade bacana. para saber quantos anos Pergunta para a esse seu loja tem. colega Você pode que é perguntar para esse maçom. colega ou você Ah, pode ligar para a loja e É, perguntar, tipo, olha, eu tenho uma curiosidade. também. Quando começou os trabalhos maçônicos? Aí a pessoa vai responder, tipo, não é nenhum, oh, meu Deus, Não, informação. sim. Não, eu sei que Ai, não é tipo sabe? assim, nada tipo é, segura 7 chaves, né? Tipo assim, não, é só a data de quando começou, né? Exatamente. Uhum. Ah, legal, legal. massa demais. Eu acho que eu estou satisfeito de perguntas. Raquel? Ah, você falou de níveis, né? São quantos níveis mesmo? Acho Então, que você não foi depende do falado. rito. Depende do rito. A maçonaria, Hum, ela é subdividida em diversos ritos. Existe o rito escocês antigo e aceito, que é o qual eu pertenço. Existe o rito escocês retificado, existe o rito brasileiro, existe o rito adoniramita, existe o rito de York. Existem muitos ritos. Aí depende de qual rito o maçom ele está. Ele pode até, inclusive, frequentar dois ritos, tá? Mas são graus Isso aí diferentes. depende da loja ou ou toda loja tem todo o rito? Não, Como é depende que da é? loja. Por Ah, exemplo, tá. a minha loja, ela adotou o rito escocês antigo e aceito. Tem lojas Entendi. que adotam o rito de York, tem lojas que adotam
o rito adoniramita, que inclusive é muito bonito. Tem o rito de Schroeder também, que é um rito alemão. Schrödinger? Schroeder. Ah, Schröder. tá. Ah, tá. Tô aqui, ó, rito de Schrödinger? Ô, doido. Até lá ele tava? Esse aí é o cara... Não. Esse aí é um rito e não é um rito ao mesmo tempo, né? Rito da incerteza. Não. Dessa vez não. Tá. Então, Aqui por não, exemplo, Schrödinger. Aqui não. Por exemplo, o meu rito, ele é dividido em 33 graus, tá? O rito de York, por exemplo, são 12. O brasileiro, eu realmente não sei, nem o adoniramita. A adoniramita, se não me engano, são 33 também. O que é comum para todos os ritos são os 3 primeiros graus. Aprendiz, companheiro e mestre, eles são o mesmo para todos os ritos. Que é o que a gente chama de graus simbólicos. Os graus simbólicos são iguais, né? Foram chamados no passado também de maçonaria azul, tá? Que são os 3 graus, os 3 primeiros graus são iguais para todos os ritos. Do 4º em diante, seja o 12º, 33º, a gente chama são os graus filosóficos. E aí eles têm um estudo à parte, uma coisa à parte, tá? A maçonaria tem essas 2 subdivisões, independente do rito. Aí cada rito tem a sua ritualística, tem a sua maneira que as instruções são passadas e tal. E tem gente que vai em lojas de mais de um rito. Por exemplo, eu tenho irmãos que frequentam a minha loja, que é o rito escocês antigo e aceito, e frequentam uma outra loja de rito adoniramita, frequentam uma outra loja de rito de emulação, seja o que for, você não fica preso a um rito, entendeu? E ele pode ir se evoluindo em todos esses... Sim, todos. E ele pode Que agregar conhecimento de todas essas ritualísticas diferentes. É o que eu costumo falar, dá pra zerar a maçonaria, tipo, você vai em todos os ritos e os graus de todos os ritos, você zera a maçonaria. Apesar que requer muito tempo de estudo, porque, pô, de contar, muito rito. Imagino, né? Só de ver todas essas... Eu não sei se eu posso chamar de vertentes ou são, tipo... Não é bem vertentes, né? Não é bem vertente, mas você pode falar assim, porque, assim, não muda muita coisa, entendeu? Muda algumas instruções, mas a base é a mesma. A base é a mesma. Entendeu? Então não pode chamar muito de vertente. O que você quis dizer? Foi na falta de uma palavra melhor, né? Tipo assim. Sim, entendi. Acredito que são muitas, né? Ou nem tantas? Olha, existem diversos ritos. Por exemplo, esses ritos que eu falei são os que são mais adotados aqui no Brasil. Por exemplo, os ingleses adoram o rito de emulação. Em Portugal existe o rito português. E por aí vai. Ainda tem os ritos que não são reconhecidos por certas potências. Por exemplo, tem o tal do... Eu ouvi falar, né? Carece de fontes, né? Eu acho que esse mito não é aceito, não é regular. Existe um mito chamado Mito de Memphis Mizraim, que tem 90 graus. Nossa! Caramba! Pois é, mas assim, não é reconhecido, então eu não conto. Gente. Não conto como se valesse. Mas... o tempo é variado, né, dentro de cada grau. O tempo é variado. Você pode ter 90 graus com 2 semanas em cada grau, um mês em cada grau. A quantidade não quer dizer necessariamente que é longo, diretamente proporcional ao tempo. Eu já estava fazendo a conta que se fosse 1 ano por grau. Eu ia falar rainha da Inglaterra só. Só ela. Só ela que consegue. Então é isso, pessoal. Tem essas divisões de rito aí. Cada um tem a sua simbologia, tem as suas diferenças. Por exemplo, o rito de Schroeder, os maçons usam cartola. E usam cartola nas ritualísticas e usam as luvas brancas. No meu rito a gente não usa. A gente não usa cartola nem luva. Mas tem algumas diferenças, cor de gravata, vestimenta. Tem as suas particularidades, né? Tem suas particularidades. Por exemplo, eu sou do rito escocês, então a gravata que eu uso com terno é preta. O pessoal do rito brasileiro usa uma gravata grená. É diferente, entendeu? Por aí vai. É por convenção também, gente. Tem... Interessante. Legal demais. Muito bom. Mais alguma pergunta, Raquel? Acho que tá bom, né? Senão a gente vai ficar a noite inteira conversando. Gente, fiquem à vontade. Não, mas isso. O podcast vai ficar de fora. Eu parto e publico 3 partes, né? Tipo, parte 1, parte 2. Não, mas eu tô de boa em relação às minhas curiosidades.
por enquanto não tenho mais nenhuma, não. Qualquer coisa, se aparecer, a gente convida de novo no futuro. Perfeito. Não, estou à Você tem disposição. mais alguma coisa também a falar? Também Sobre- fica à vontade também para fazer suas considerações finais, comentar Ah. mais coisas que você acha interessante que a gente acabou Então, pessoal, lembrando de perguntar e tal. À vontade. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Wilda, Raquel, obrigado pelo convite mesmo. E aquilo que eu falei, o meu intuito aqui era literalmente desmistificar muita coisa. Maçonaria não é um bicho de 7 cabeças, não é nada fora do mundo. Eu costumo dizer que tudo que tem dentro da maçonaria existe aqui do lado de fora. A única diferença é que a maçonaria sistematizou o conhecimento. Então, não tenha na cabeça que, porque eu estou fora da maçonaria, eu não tenho acesso àquele conhecimento. Sim, você tem, o conhecimento está aí fora. Basta você procurar, basta você estudar. E uma maçonaria só sistematizou isso, tá? Espero ter sanado muitas dúvidas, quebrado alguns tabus aqui sobre isso. E eu acho que o papel meu como maçom é esse, transformar esse assunto numa coisa mais corriqueira, mais tranquila, e sem essa necessidade toda de tabu e coisas e tal. Enfim, é isso, pessoal. Legal. Muito obrigado novamente por ter aceitado o convite, agradeço. participar aí. Eu gostei demais do papo, deu para sanar realmente muitas dúvidas. Como eu falei, eu não sabia quase nada, achei muito bom, muito interessante. E aquilo que eu falei, se aparecer mais dúvida, nós vamos te chamar de novo. Não tem problema. É bom. Estou às ordens. Parte 2. Quando o papo é bom, merece continuação, né? Essa é a verdade. Beleza, pessoal. Então é isso. Gostaria de agradecer também a todos vocês que nos ouviram, nos acompanharam aqui nesse assunto, nesse bate-papo de hoje. Espero que tenham também, como o Ricardo falou, sanado suas dúvidas sobre maçonaria. Ficou mais alguma? Deixa aí no comentário, né? Quem sabe a gente não responde depois. Às vezes foi perguntas que a gente também esqueceu de fazer aqui, né? Porque também acontece isso. E é isso, gostou do papo? Gosta do nosso canal? Deixa seu like, aquele likezinho bombado aí, fortalece o trampo aqui, deixa sua inscrição, se inscreve no canal, compartilha o canal com os amigos, vai que seus amigos também têm dúvidas a respeito da maçonaria. E é isso aí, galera. Semana que vem tem mais.